Cardeal FM, conectada em você. Em sintonia. Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, trazendo informações que transformam, informações que levam você a pensar, refletir sobre a sua rotina, sobre as suas escolhas e sobre como nós queremos ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. E isso passa por tudo, né? Pelo aquilo que a gente come, a nossa alimentação e também, obviamente, saúde está intimamente ligada à questão da qualidade do sono. Por isso que essa é uma pauta fixa aqui no nosso programa. Temos sempre essa oportunidade de estar falando sobre como o nosso sono interfere na nossa qualidade, na nossa produção. Fique ligado que com certeza você vai gostar muito daqui a pouco do nosso Papo Sintonia, trazendo para você esse conteúdo. Marquinhos Santiago. E aí, Marquinhos? Senhor soneca? Ô, senhor insônia? Tô aqui. Acordei pra vida, Patrícia. Acordar pra vida. Bom dia pra você, bom dia pra Dudu e o nosso convidado já. Dudu dormiu bem, porque hoje o assunto é sono por aqui. Menina, acho que dormi. Eu durmo, assim, não tem essa questão de sono. Eu durmo bem de boa. Dorme de boa? Durmo. Olha, gente, dormir é essencial, né? A gente quer saber de você, ouvinte, qual é a sua relação com o sono, porque um sono de qualidade realmente faz toda a diferença e a gente já quer saber como é que está o seu sono. Nosso convidado já está aqui, já dando um spoiler, já no seu bom dia, trazendo para a gente o que é que vai ser o assunto daqui a pouco, né, Anderson? Seja bem-vindo. Bom dia, nossos ouvintes da Cardeal FM 106.1. Maravilha! Contente, feliz, satisfeito estar aqui mais uma vez prestando esse serviço de utilidade pública. E a pergunta é, a balança nunca mente? Essa é a questão. Dormir mal engorda? Essa é o spoiler aí. Vamos responder. Todo mundo aí, buscando, a gente já falou sobre isso, né? O milagre das canetinhas. E às vezes a resposta pode estar em um sono de qualidade. Então entenda por que a balança nunca mente. E qual a relação, gente? Essa ninguém perde, né? Esse papo aqui. A relação direta entre sono e ganho de peso. Fique ligado, porque daqui a pouco esse é o papo aqui no Em Sintonia. Mas antes vamos começar com a sintonia, aquela que é a primeira do dia, a sintonia que você deve estar cultivando sempre, que é a sintonia com você, a sintonia com o seu interior, com esse seu mundo interno que você também precisa cuidar. Porque tudo que acontece fora afeta e abala o nosso mundo dentro. Então é para lá que vamos agora respirar, trazer esse momento de calma, de conexão e também de reflexão para o nosso programa. E para os aniversariantes de hoje, parabéns, bom dia, que o seu dia seja especial, iluminado. Receba o nosso presente de hoje. Presente para a alma, 8 de julho. Ao reconhecer a bondade natural na essência do meu ser, reconsidero a forma como me vejo e deixo de lado qualquer condicionamento social que enfraqueça minha autoestima e autoconfiança. Sou grato e valorizo a combinação única de talentos e qualidades que me fazem tão especial e me torno um raio de sol espalhando felicidade por onde passo. Brahma Kumaris. Ai, que lindo, hein? Ser esse raio de sol que espalha felicidade, luz e energia positiva por onde a gente passa. Você pode fazer isso, pode ser dessa forma, de acordo com suas escolhas. E agora que você já se conectou com essa mensagem, essa reflexão, que com certeza vai trazer muita luz para o seu dia, está na hora também de saber quais são as novidades no nosso canal aí do YouTube, o @CardealFM, canal aberto para você se comunicar através do chat,
ou aqui também no grupo Em Sintonia do WhatsApp, aberto também para você enviar a sua pergunta. Nosso bate-papo vai ser sobre sono, qualidade do sono e a relação com a balança, o ganho de peso. Se essa é a sua questão, se você engorda, já fez, tá acima do peso, isso tem te incomodado, já fez todas as dietas, quem sabe a resposta não está aí, no sono. É isso que nós vamos entender hoje, porque está na hora do nosso Papo Sintonia. Em Sintonia. Em Sintonia Saúde, com Patrícia Costa. E o nosso papo de hoje é com Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono, trabalha também com reabilitação neuropsicológica da insônia crônica, fazendo um tratamento especializado há mais de 18 anos de experiência clínica. Bem-vindo mais uma vez, então, a esta relação direta da insônia com o nosso dormir. Afinal de contas, dormir engorda. Já dizia o clássico Dr. Naldo Quilos Mortais. Tem uma série passava no canal chamada Quilos Mortais, né? Sim. E aí ele reabilitava as pessoas para retomar a dinâmica. Aí às vezes ele passava lá as recomendações, as pessoas não seguiam muito bem, aí ele dizia, não vou poder fazer sua cirurgia agora porque você não atendeu os parâmetros mínimos. E as pessoas se chateavam, diziam, doutor Nal me tratou mal, ele não reconhece o meu esforço. Aí ele dizia a clássica frase, a balança nunca mente, você engordou, foi 20 quilos a mais. Nossa. Ou seja, o que é que a gente entende com isso? O que é que eu peguei ali de conceito? Às vezes a gente tem uma noção distorcida dos nossos esforços e a gente nega a realidade. Ou seja, para aquela pessoa que está naquela situação, claro que a gente está indo para o caso extremo, a gente vai só se ater ao princípio do comportamento. Não é o caso da obesidade, mas no nosso dia a dia a gente tem a distorção cognitiva que se chama. Aquela pessoa, ela raciocinava o seguinte, da seguinte forma, é um caso extremo, né? Você estava ali comendo ali 10, 15 lanches fast food na semana, ela só está comendo 10, ela se esforçou muito. E aí ela dizia assim, só que não é se esforçar muito, é se esforçar o suficiente. Aí o clássico Dr. Naldo tinha essa frase, a balança nunca mente, eu adotei aqui para o nosso tema. Vamos lá, e se a balança nunca mente, a balança então é uma ideia real daquele peso, porque tem gente que pensa assim, mas hoje eu acordei um pouquinho mais inchada, estou com muito líquido acumulado. Tem gente, as mulheres, às vezes também em algum período, né, do seu ciclo, eu também estou mais inchada, estou mais com retenção de líquido. Exatamente. Não é que eu estou gorda, não. Na verdade, também, esses quilos que eu adquiri, Marquinhos, tem nada a ver com comida, é estresse. Tudo é o estresse, a balança nunca mente. A ansiedade é que me está fazendo... Eu não como muito, não. O negócio é ansiedade. Já ouviu isso? Ah, claro. Então a métrica é essa. A balança nunca mente. A balança nunca mente. A balança está mentindo aí, porque tem muita gente que traz essa questão, viu? O que é que a gente vai pensar aqui? Aí, bom dia, Marquinhos, também. Marquinhos, podemos Marquinhos, pedir aquele... Vou falar que esse é o clássico. Bom dia, meu querido. Tocando todas que agitam o seu coração. Eu tô treinando para chegar nessa timbragem aí. Também. Então, o que é que a gente tem, Patrícia? Dormir, como eu sempre falo, é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-la é não consegui-la. Dito isso, assim como respirar, assim como beber água, assim como nos alimentarmos de alimento sólido, dormir é o quarto alimento. O livro está ficando pronto, hein? Dormir é o quarto alimento. Então, quando nós não dormimos, pessoas que não dormem bem, é uma agressão cerebral. Então, quando esse cérebro ele é agredido, só basta uma noite, o que é que vai entender? Que ali houve um estado de perigo. E o primeiro ponto para a gente começar aqui a abrir as camadas é, uma vez esse cérebro sendo agredido, o que é que ele vai entender? Há uma ameaça. E essa ameaça eu preciso lutar ou fugir. Para lutar ou fugir, eu preciso de energia rápida. E para ter energia rápida, aí vem aquele impulso necessário de comer carboidrato. Aí vem os doces, os alimentos, os refrigerantes, fast food, as frituras, que é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro tem para poder dispor de energia instantânea, carboidrato e energia, para lidar com essa ameaça, porque a insônia ou uma noite mal dormida, ela é vista como uma agressão cerebral. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai dizer, peraí, Anderson, pelo amor de Deus, uma noite mal dormida vai causar esse dano também todo? Você está sendo extremista demais. Só basta um infarto, né, para a pessoa... acreditar. Não é verdade? Ou seja, só basta que uma situação aconteça ali, só basta o quê? Algo que atinge os olhos dele. Quando o cisco cai nos nossos olhos,
É só um cisco, desestabiliza ou não desestabiliza? É verdade. Então, ou seja, não é necessariamente a duração que as coisas têm, mas a intensidade com que elas nos atingem. Verdade. A pessoa pode tomar uma injeção e, dependendo se não for aplicado por um profissional perito, ela pode desenvolver algum grau de paralisia. Não pode ser? Não teve gente que foi mergulhar e saiu paraplégico? Foi só um mergulho. Quanto tempo dura esse mergulho? 3 segundos, né? E a paralisia? A vida toda. inteira. Então, assim, não é necessariamente a duração, mas é o quanto esse fenômeno agride o nosso organismo. Então, assim, uma noite mal dormida e a repetição desse hábito, né, de não dormir, vai desencadear esse processo. É um processo bioquímico, tá, inclusive, né? O cérebro vai pedir essa compensação. É por isso que se você não dormiu bem, acorda e vai comer. Então, com essa ingesta desregrada de busca de energia por um mecanismo de defesa. Então, não é falta de força de vontade das pessoas. É uma resposta de defesa. Por isso que as pessoas dizem, poxa, eu tento, eu me esforço. Então, não é uma falta de empenho, é uma resposta, um mecanismo de defesa. Algo que as pessoas não associam. Elas sempre associam o quê? Ao estar na academia, que é necessário também, né? A questão do déficit calórico. E estar na academia, fazer o exercício. Entretanto, se isso não tiver uma infraestrutura cerebral, comportamental, esse padrão não se sustenta. Então, quando ela começa ali a fazer aquela ingestão, você já desregulou essa parte de calórica e você tem um outro fenômeno que é o quê? O impacto, né, nisso em 2 personagens que eu vou trazer agora aqui, que é chamado grelina, que é um hormônio da fome. O que a gente tem? A grelina é aquele hormônio que dá aquela sensação da gente de que o apetite, abre o apetite. Justamente quando não tem essa regulação, onde a pessoa não segue ali a arquitetura do sono, lembrando, né, vigília, N1, N2, N3, sono REM, N1, N2, N3, esses ciclos todos, cada ciclo desse dura 90 minutos, já falamos disso aqui diversas vezes, e a pessoa em sono saudável faz esse ciclo diversas vezes. Quando isso não é repetido, o que é que significa? Há uma desregulação hormonal e a grelina passa a ser secretada de forma exacerbada. Qual é a consequência disso? Muita fome. A pessoa... quando fala em grelina, você lembra daquele desenho que tinha um Tasmania, que saía rolando, ou seja, grelina dá aquela sensação de fome. A pessoa diz, poxa, tô com a fome. Então ela está com uma fome muito maior do que a real necessidade de reposição calórica do organismo. Então, a fome dela já está descompensada. É mais uma outra distorção metabólica. E a gente fala assim, Maria, parece que tem uma fome canina, uma fome que não sacia nunca. Grelina em alta. Que fome é essa? Então, a necessidade do organismo seria de X calorias e a grelina está para 10X calorias. Por isso que a pessoa já come, é voraz. Voraz. Então, ou seja, Impossível. não é guludice, como diz no popular, né? É realmente uma necessidade. Por quê? Isso está respondendo a um mecanismo de defesa. Esse cérebro está entendendo, estou sendo agredido, então eu preciso de energia. Então, a grelina já regulou. Agora, então, assim, é normal ou tão pouco comum que uma pessoa obesa, acima do peso, com obesidade, se for investigar, tem ali uma questão com sono? Pode ser. Às vezes aparecem esses achados. Ou quase sempre. Total, aquela história, ou quase sempre acontece. Sim, né? ou sim. Tinha uma música do Engenheiros que era assim, né? Então, assim, com certeza... Até porque, por diversas outras comorbidades, que aqui vai entrar a questão de respiração, ou seja, o acúmulo de tecido adiposo em todo o corpo, ou seja, que é gordura, tudo isso vai o quê? Fazer com que rins trabalhem de forma sobrecarregada, fígado trabalhe de forma sobrecarregada. Então, assim, o caso da obesidade mesmo é um caso que já está assim, amplamente estudado e catalogado, que é um caso de emergência, né? Devido a essa urgência toda que as pessoas estão agora nessa moda, nesse frição, dessas canetas aí para emagrecer. Isso não vai resolver, isso vai só agredir ainda mais o sistema endócrino, porque aquela ideia, né? Se não tem uma infraestrutura biológica, aquele estado obtido não se sustenta. Eu preciso criar o caminho neural, eu preciso criar estrutura biológica para que aquela nova vida, como eu sempre digo, o clássico, a nova vida não se fará com os velhos hábitos. Exato. Como é que eu implemento isso, que isso se transforme realmente num hábito, se eu não tivesse a educação alimentar? Se eu acreditei nesse milagre da canetinha, emagreci, pronto, e agora... Como é que fica a manutenção disso? Eu vou ficar o tempo todo submetida, né, a esse tipo de substância, pensando que isso pode trazer um impacto realmente para a desregulação do meu sistema, ou preciso criar essa atitude mental, primeiro, de que o emagrecimento é um processo. Eu fiz atendimento de um médico que estava com questão de problema de sono derivado de caneta.
E eu expliquei com ele profundamente como ele ficou assim surpreso. Ele, com a formação em medicina, ele ficou surpreso. Eu falei, olha, porque tem um inibidor, né, do GPL1, que o que acontece, assim, a grosso modo falando? A caneta chega, dá um mensageiro, ele bloqueia um mensageiro que é o GPL1 e dá uma mensagem química para o organismo, para o intestino, que diz o intestino está cheio. Então, se o intestino está cheio, a gente já não tem aquela sensação de fome, né? Só que o intestino não está cheio. E intestino tem sistema nervoso entérico, que eu já comentei aqui. E tem a ligação de intestino com o cérebro por meio de nervo vago. Que é o segundo cérebro, né? Você fala disso. Então, intestino, que é o sistema nervoso entérico, ligado por meio de nervo vago, se comunica com o cérebro. Se tem alimento no intestino, está caçando. Se está caçando é dia, se é dia não dorme. Então, ou seja, existe a parte dos neurônios, já falei aqui de núcleo supraquiasmático, áreas cerebrais, e aí retomando aquela outra clássica frase minha, não mexa na sua química do organismo, que nós não sabemos das nossas predisposições. Isso, assim como, e aí concluindo... Tenha medo disso, de não saber, Marquinhos Santiago, das suas predisposições. Você sabe sua predisposição? Que às vezes a gente não sabe. Pode abrir a caixa de Pandora. Abriu a caixa de Pandora, eu não sei se tem predisposição para diabetes. Mas eu já sei porque minha família tem histórico familiar, assim, isso é uma coisa. Mas sabe lá sua predisposição, aí vai mexer no que está quieto. Então, nessa agressão cerebral, grelina se desregula completamente e essa ânsia de comer, ela vai. Então, a pessoa come muito mais do que a real necessidade de reposição calórica. A alimentação é necessária, porque estamos gastando energia, né? ATP, adenosina trifosfato, gastando energia. Só que, aquele exemplo que eu dei, a reposição seria de X calorias, e a fome dela, a grelina dela, está impactando um impulso de alimento de 10x calorias. Deriva daí o superávit, né? O aumento de caloria, e isso é convertido em quê? Em gordura, né? Visceral. Bacana. Agora a gente fica pensando assim, esses atletas, estou pensando que pensam com 40 ovos, não sei quantos, que faz uma bomba calórica de proteína, porque precisa ganhar músculo, está muito focado ali no corpo, nesse resultado, né? São verdadeiras máquinas de produtividade, tem que ter resultado. A gente tem visto aí agora os atletas também fazendo isso. E isso tem impacto no sono para quem está nessa? Principalmente, até porque dormir ele é anabólico, né? Ele produz tecido. O maior anabolizante que tem é o quê? Não é o que é injetado, é o que o nosso organismo produz. Então, dormir é anabólico. O atleta, apesar dele ter uma alta ingestão calórica, mas o que a gente tem? A senha já está dada na frase, né? Ele é um atleta. Então, ele também gasta altos níveis calóricos, ou seja, aquele corpo está o tempo todo em alta performance. Então, tudo se equilibra. Ele está, de fato, fornecendo combustível para um organismo que, de fato, está em alta performance. Então, tudo se equilibra. Entendi, pronto. Então aí já vai equilibrando. Agora o fato é quando você come muito, tem essa ingesta, você falou, come desesperadamente, voraz e sedentário, o sono vai impactar. Pois é, os 40 ovos ali, como você deu um exemplo, que assim, até alguns mais, é tudo de proteína. Então proteína é de rápida absorção e vai levar, tem a albumina, né, que é a base para gelar a fibra muscular. É diferente da pessoa pega uma pizza, pega um litro de Coca-Cola, um pote de sorvete, ou seja, é um outro cenário que não é o cenário do atleta, né? O atleta pega lá X bananas, inhame, ou seja, coisas que são naturais nos tintos de frutas, legumes, que é de rápida digestão e absorção. Maravilha. Então, gente, se a relação direta aí, tá? Sua balança não mente. Se a balança tá ali mostrando um peso acima, que você tá engordando, isso pode ter essa relação com o sono. E a relação foi o que a gente viu, essa ligação aí, né? Essa relação que existe entre o dormir e o nosso cérebro também ativo ali, mandando mensagens. Então, dá para equilibrar isso, né, Anderson? A gente não quer. E, às vezes, é por isso que talvez não dá certo, já foi outro tema que a gente trouxe aqui. A medicação, às vezes, não está dando certo, a dieta não está dando certo, porque talvez esteja precisando equilibrar aí a questão do sono. Aquela ideia, né? Não adianta fazer da ilusão realidade. Desde que eu era muito criança, a gente sempre ouviu isso. São diversas as dietas, né? Dieta da lua, é dieta da sopa, é dieta disso. Esse negócio de dieta já não é da agora, né, Marquinhos? Tudo sempre dieta. A pergunta é, poxa, será que as pessoas realmente não estão se esforçando? Não, as pessoas se esforçam, as pessoas se dedicam. Só que quando há um esforço que não vê um resultado, a falta de resultado real, a balança nunca mente, é um fator desmotivacional. Nossa. A pessoa sobe na balança e diz, poxa, eu estou fazendo tanta dieta e ganhei foi 2 quilos.
Então, for ao contrário, agora que eu vou comer mesmo. Então, era até uma questão de uma revolta, um protesto, né? Exatamente. Que eu vou comer mesmo, eu tô me esforçando, que me privando de tudo. E aumentou o peso, porque aquela pessoa está em uma desregulação metabólica. E tem um outro movimento aí que é importante fazer a contraponto, te devolvendo, Patrícia, que às vezes não é só o ganho de peso em si. Às vezes a pessoa entra em fazer uma performance física e ela ganha peso e é saudável, porque ela está trocando a massa gorda pela massa magra. Então, ou seja, o volume do músculo, ele é menor do que o volume da gordura. Eu costumo comparar, e aí só a título de analogia, como se fosse 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. Então, 1 quilo de algodão é um volume enorme, né? 1 quilo de chumbo é um pouquinho, então a pessoa ganha músculo ao mesmo tempo que perde gordura. Então ela diz, poxa, eu tô malhando, tô fazendo exercício e tô ganhando peso, que ela tá ganhando massa saudável, massa magra. Então não é só também a fixação na balança em si, mas é a composição física daquela pessoa, daquele organismo. Tanto que tem a bioimpedância, a composição de massa magra, massa gorda, só para dar um alerta aí para a pessoa também não ficar fissurado no número em si da balança. É o que esse número simboliza. São 100 quilos que eu tomo, mas qual é a minha composição de gordura, de massa muscular? Essa nós estávamos falando dos atletas, tem exatamente isso, né? Se você vai ver, tem pouca gordura, estão lá enxutos, estão lá com muito músculo, porque está treinando, inclusive sua alimentação para isso. E a gente viu agora recentemente grandes atletas, até a Copa mostrou isso, que sim, tinha uma performance muito boa ali em campo, tinha condicionamento físico, a questão da técnica, mas mostrou que esses que inclusive derrotou aí o Brasil, 10 horas de sono por dia, dormia muito bem. Exatamente. Então o cara dorme, minha gente, por isso que é aquele gigante e também com essa capacidade também. Marquinhos, nós vamos rapidinho no intervalo comercial e a gente volta comentando tudo isso. Em sintonia. Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você. Em sintonia. Em Sintonia Saúde, com Patrícia Costa. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, ao vivo, pela sua 106.1, ou você também que está acompanhando essa entrevista numa reprise, assunto importante, sempre temos reprise aqui no nosso programa, para você que não teve a oportunidade de ouvir, no dia poder acompanhar também. Então deixe os seus comentários para você que está ao vivo, aqui no chat do canal do YouTube, pode fazer uma pergunta. Hoje o nosso tema é a relação da balança também com o sono. A balança nunca mente, ela pode estar ali denunciando e mostrando também que você precisa melhorar. Entenda por que balança nunca mente, insônia, dormir mal, engorda. Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos a ela. Dormir mal engorda ou não engorda? Definitivamente sim. E aí, engorda. Totalmente. Se no primeiro bloco falamos de quem? Lembra dela? De grelina, aquele Tasmania que sai comendo tudo, ou seja, o hormônio que dá um impacto, a ânsia de comer, o impulso da alimentação. E aí, quando ela está desregulada, a pessoa come mais do que é a necessidade real de reposição calórica. Em contraponto a isso aí, Patrícia e os nossos ouvintes, a gente tem um outro hormônio que é o da saciedade, que é aquele hormônio que a pessoa diz, não, já estou satisfeito. Como é o nome dele? Leptina. Então, a leptina, ela gera a sensação de saciedade, de que já está bem. Então, nesse processo, quando a pessoa tem péssimas noites de sono, há uma desregulação nos níveis de leptina. E ela tem uma baixa saciedade, fica insaciável, nada é o suficiente. Aí a pessoa come o doce, daqui a pouco come o biscoito, daqui a pouco belisca uma coisa e come outra. Ou seja, por quê? Baixos níveis de leptina. Nessa junção dessa dupla dinâmica desregulada, a gente tem uma combinação bombástica que aí vai parar na balança, que é o quê? Se a gente tem grelina desregulada, a pessoa come demais desenfreadamente, tem leptina desregulada, nunca está saciável. Então essa combinação é altamente explosiva no sentido de trazer impacto, e isso é reiterado, né? Ou seja, essa prática é constante. Qual é a condição disso? Quando o organismo está exposto ali em altos níveis de caloria, sem ter a queima daquilo, sem ter o utilizo daquilo, vai converter aquilo em gordura abdominal, né? A famosa barriguinha, né? Então vai converter para tecido adiposo. A gente até falar que tem alguns hormônios que eles são liberados exatamente no momento do sono, né? Sim. O sono, a gente já disse aqui também, regula todo o sistema. Então, até por uma questão de ansiedade, que a gente brincou aqui no início do primeiro bloco, mas é verdade, às vezes as pessoas mais ansiosas,
elas têm mais predisposição também, acabam compensando muito na comida. E a ansiedade também vem de uma noite mal dormida ou não. Com certeza. O que é que a gente vai entender? Quando a gente tem leptina desregulada, ou seja, baixa saciedade, a pessoa está ali, baixa saciedade, e grelina desregulada, que é alto impulso de comer, ela já está ávida por constante alimentação. A partir disso, você tem o quê? Uma agressão, porque você tem muito volume calórico, uma baixa sensibilidade insulínica. Então, o que a gente acontece? Uma alta conversão em tecido gorduroso, né? Adiposo. Nesse nível de alerta que o cérebro está, por isso que ele está solicitando o tempo todo a energia para poder lutar com essa ameaça, que é ilusória, mas é a ameaça da agressão da noite mal dormida. Nível de estresse. Estresse, secreção de cortisol. Cortisol, que é disposição para a ação, ele é um infracognitivo. O que significa? Ele ataca a córtex pré-frontal e diminui a capacidade da pessoa de raciocinar com clareza, com precisão, com vigor cognitivo. Então, a partir disso, tem a inibição um mecanismo que a gente tem chamado controle inibitório. Então, a pessoa perde os freios, a pessoa começa a comer mais, aí uma comida chama um refrigerante chama uma sobremesa. Então, ou seja, aquilo vira um hábito e é prazeroso, é satisfatório. Então, a gente já vai gerar o quê? Naquela alimentação desregrada, sobremesas, os refrigerantes, vai gerar uma satisfação. Aí vem agora os neurotransmissores da satisfação, né? Dopamina, endorfina. Então, vinculou ali um hábito prazeroso. A pessoa diz, poxa, eu me sinto mal, mas é tão bom. E para algumas pessoas que têm uma outra predisposição, é um gatilho aí para começar a desenvolver quadro de anorexia, que é aquele caso que a pessoa come e depois vai provocar o vômito pela sensação de culpa. Então, assim, aquela ideia, né? A ansiedade vem justamente disso. Eu preciso me preencher. E muitos vão buscar a satisfação por meio, né, da satisfação moral, por meio do alimento. E é isso, gente. Essas compensações, a comida, e a gente sempre traz aqui também essa ideia de que, às vezes, uma dor da alma, né? Ou uma fome da alma, esse vazio da alma, comida nenhuma calma. Então, às vezes, é uma questão ali, outras ligadas aí a medo, ansiedade, a problemas realmente da saúde mental, ou enfim, né, do dia a dia mesmo, das dificuldades que são no dia a dia, essas pessoas têm a dificuldade de lidar com suas emoções, isso que eu quero dizer, né? A dificuldade de lidar com suas emoções leva a esse nível de ansiedade também muito grande. Então, às vezes, uma psicoterapia, fazer um trabalho mais profundo também, pode ajudar a equilibrar tudo isso. E tem outra questão também que eu já vi, que é muito comum, as pessoas falarem assim, olha, eu não dormi, mas vou precisar, por exemplo, viajar ou ter uma prova amanhã, então tem que comer açúcar. Já falou assim, ó, coma açúcar, que você fica acordado, fica ligado, tá dirigindo, tá no trânsito, mas com uma barrinha de chocolate, né, com um docinho, come açúcar que o sono passa. Então, para colocar energia, aí toma energético, enfim, né, aqueles energéticos à base de muito açúcar, cafeína ou então guaraná, ou então aquela bomba. Pois é. Tem açúcar demais ali. Mas aquela ideia, né? Você querer usar os remos, quando na verdade nós precisamos ser barco ou usar motor. O que é que eu estou trazendo com isso? A ideia que é a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: por que eu preciso me valer de subterfúgios outros? Porque isso está claro que eu não estou dando conta. Então eu preciso, na verdade, fortalecer o meu organismo para que ele dê conta das demandas que eu estou inserido. Então, claro, uma questão pontual, específica, pode acontecer, mas a ideia é quando a gente começa a fazer disso um estilo de vida. Começa a fazer disso uma forma de que é energético de um canto, ou seja, o energético é altas doses de cafeína, já foi dito, cafeína... Não deu tempo de eu fazer tudo que eu tinha que fazer, todas as milhões de tarefas, você não consegue se organizar e dosar a sua tarefa e ver que está com uma sobrecarga, não. Então, aí acumula no sono. Chegou aquele horário, está na hora de dormir, o corpo está pedindo para dormir, para descansar, mas eu ainda tenho zilhões de coisas para fazer, que não fiz durante o tempo. Então, toma uma cafeína, como um doce, faz alguma coisa, toma um energético para esticar mais o dia. No outro dia... E aí a pergunta é, até quando eu vou conseguir manter esse ritmo? Lembre aí que eu estou o quê? Aumentando o nível de cortisol e fragilizando o que? O sistema cardiovascular. O coração está sentindo, né? E a gente não sabe como é aquela frasinha, não sabemos. Ninguém sabe, não sabemos as nossas predisposições genéticas. Não mexa com sua química orgânica, porque nós não sabemos plenamente das nossas predisposições genéticas, não só de pai e mãe, mas de avô, bisavô, tataravô,
Lembra que quando a gente estudava genética lá na escola segundo grau, tinha Gregory Mendel, né? Que até da igreja, tinha o negócio da experiência das ervilhas. De repente aparecia uma ervilha lá, no meio de ervilhas verdes, aparecia uma amarela rugosa. Eu disse, de onde veio essa amarela? Que nenhum dos ancestrais tem esse verde. Era chamado gene recessivo e dominante. A gente pega lá genética vai ver isso. Que tinha um ancestral lá que tinha, então ele nasceu. A gente não sabe quais são as nossas predisposições que a gente vai poder, por meio de um hábito adquirido, ativar aquele gene. E falar em gene, Patrícia, um insight que eu ia trazer aqui é o seguinte: quando a gente fala em dormir, né, tá falando de relógio, né, circadiano, todos aqueles conceitos que eu trouxe anteriormente. Em inglês o relógio chama-se clock, né, é o clock. E o nome do gene, o gene se chama de fato genes clock. Temos genes clock. É como se nas nossas células tivesse micro-relógios. Então, ou seja, quando a pessoa tem uma disfunção do sono, ela tem de base uma disfunção fisiológica e que todo o organismo é afetado, principalmente a alimentação, que ela é um outro comportamento, nosso comportamento alimentar de base, né? Você vê, desde a época da gestação, se estabelece ali o cordão umbilical, que é por onde é feita a alimentação. Então, a alimentação, ela é constante, as células estão o tempo todo se reproduzindo, fazendo sua movimentação, fazendo todo o metabolismo. Então, comer é algo muito sério para ser negligenciado, né, em relação ao sono. Então, dormir e comer, podemos dizer que são faces da mesma moeda. Por isso que no meu escrito aí, que está em vias de conclusão, trago claramente que dormir ele é o quarto alimento. Então, se ele é o quarto alimento, ele é um alimento. Então, dormir também é se alimentar. Exatamente, quando a gente entende isso, a gente cuida. Se a gente cuida do que a gente come, né? Sim. Do que a gente ingere, já sai comendo qualquer coisa, a gente até que faz. Mas se não vai comendo qualquer coisa, esse sono também não pode ser de qualquer forma, né? Cuidar dessa organização do sono. Uma imagem que eu passar para os nossos ouvintes é o seguinte: um balde furado, e a gente está só botando água, não enche esse balde, né? Então, ou seja, quando a gente não entendeu se eu preciso performar, eu preciso ganhar performance física. E a primeira coisa é o quê? Um alicerce desse perda de peso, né, e ganho de massa muscular, ou seja, ajustar, a pessoa está bem. Não que a pessoa vai ficar musculosa, super malhada, mas está bem fisicamente. Não, isso aí, esse objetivo só vai ser conseguido se essa pessoa tiver, de fato, uma plenitude do seu sono, por todos os motivos que a gente está explanando aqui, indo camada por camada, aprofundando. Você fez uma observação sobre a questão do jogador. Quer trazer isso um pouco? Pode sim, vamos lá. Como foi? Você percebeu Eu fui falando várias coisas que ele faz, né? Para ter essa performance, claro, ele tem uma estrutura física. O Holland lá? Exatamente, mas um dos pontos que foi falado, chamou a atenção, é 10 horas de sono. Ele dorme, tem todo um preparo para dormir, vai dormir ali, se prepara antes para ter aquele momento de sono. É um dado importante, é uma alta performance ligado a um sono mais prolongado. Ou seja, é uma rotina pesada, mas nas 24 horas, 10 ele dedica a descansar. Chutou, fez um gol, pulou de cabeça, fez outro gol. Pois é. Então dormir faz bem ou não faz? Pois é, tá claro, né? Que dormir traz também para a gente não só resistência física, saúde mental, equilíbrio, mas para quem está buscando alta performance também dormir. E às vezes a gente pensa aquilo, né? Trabalha enquanto eles dormem, se exercita enquanto eles dormem. Quem está dormindo está ganhando. Mas uma frase bombástica? Diga. Assim, um jogador de futebol que entende só de futebol, entende muito pouco de futebol. Você vê que um dos segredinhos aí do Holland era dormir 10 horas. Então, por que eu estou dizendo? Então eu tenho que dormir 10 horas? Não. Contextualiza o que está sendo dito. Ou seja, a gente está entendendo que uma atividade profissional que aparentemente não tem nenhum vínculo com o sono, ou seja, uma atividade de alta performance, onde ele vai buscar parte dos segredos dele, não é o único, mas parte dos segredos dele é o quê? Dormir 10 horas. Porque ele sabe que para performar bem, ele precisa ser aquela máquina imparável. Para ser aquela máquina imparável dos zagueiros, ele tem que parar 10 horas. Só que eu vi um relato de Ronaldinho Fenômeno, que nas vésperas das grandes decisões ele não dormia. Ele tinha insônia. Sim. E quando chegava em campo, era aquela performance sensacional. E Pois aí, doutor? Porque a ansiedade também tira o sono, né? Mas qual era o padrão de jogo dele? Lembra qual era o padrão dele? Ele pegava a bola e disparava. Então, ou seja, ele já estava ali já vivendo aquele disparo, digamos, aquele disparate, digamos que assim, já antes do campo, ele já estava preparando para uma explosão. Então vai do estilo. Aí o que a gente vai ver? Certamente nos dias subsequentes à partida, quando ele fazia aqueles gols maravilhosos, ele aí compensava relaxando. Então, ou seja, são estilos. Então, enquanto o Holland está ali, ou seja, ele entendendo a função que tem, ele faz as 10 horas dele e vai performar.
o Ronaldinho Caixa diz assim, se é que eu vou ter uma explosão, já vou me explodir agora. E depois eu relaxo um pouco. Você vai do estilo, né? O Ronaldinho já estava ali, digamos, na explosão. E você vê pelo estilo. O Ronaldinho joga parado. E o Ronaldinho era de pegar a bola e sair correndo. Então isso traz muito do estilo de cada um, como cada um lida com sua performance física, sua característica. É pergunta da Ana com relação a acordar à noite para comer, né? Tem gente que tem aquela atacar a geladeira. Isso tem a ver mais com o quê? Com ansiedade, com sono desregulado? E o que está por trás disso? Quando a gente vai pensar que a gente está, lembre-se, estamos lidando com disfunções metabólicas. Então, quando a gente está lidando com disfunções metabólicas, tudo são os curtos-circuitos, né? Quando tem assim, não tem aqueles casarões muito velhos, começa a dar curto-circuito, a luz acende de uma hora para outra, uma coisa apaga, ou seja, não está muito bem, acende sem ninguém apertar o botão, porque os curtos-circuitos vão ativando ali, Marquinhos com a mesa de som, e às vezes uma mesa não funciona bem. Então, se a gente entender que a gente está lidando com um metabolismo, e aí é uma metáfora, né, uma figura de linguagem que está em curto-circuito, começa a dar fome na hora que não é para dar fome, começa a não ter saciedade, come aquilo e repete mais vezes, ou seja, a gente está lidando já com a disfunção metabólica. E aí, para a gente poder fazer uma dobra desse pensamento, a gente está reforçando ainda mais o quê? Insaciedade e o impulso de comer. Quando a gente vai ver, metabolizou, transformou aquele excesso de caloria em tecido adiposo, que é gordura, aumento da circunferência abdominal, é a chamada barriguinha. Pois é, que ninguém quer, né? Não quer, todo mundo quer estar com o corpo sarado, bem perfeito, mas aí não cuida do complexo. A gente sabe que nós somos um sistema. Uma coisa interfere na outra. Se dormir mal, dispara aí esse gatilho dessa ansiedade, dessa necessidade de estar comendo mais, né? O cérebro demandando mais, preciso armazenar energia, estou em sinal de alerta, de perigo. Essa é a mensagem que o cérebro entende quando você não dorme. Mas, por outro lado, também comer demais e comer de forma desenfreada acaba também interrompendo o sono, né? Prejudica o dormir. Porque, Patrícia, começa a desenvolver uma série de mecanismos inflamatórios, porque geralmente essa saciedade vem muito de enlatados, de chamados junk food, os americanos chamam de junk food, que é comida lixo. Os americanos têm essa junk food. Do junk food, assim, a via de saciedade não vem pela cenoura cortadinha com beterraba. A via de saciedade vem pelo sorvete com pudim e mais um meio litro lá de Coca-Cola. Então, ou seja, o que é que a gente entende? A pessoa come muito e come alimentos de má qualidade. É grande, né, muito na quantidade, mas é diminuto, é muito reduzido na qualidade. Então, onde é que está a via de satisfação? É você comer uma meia cenourinha raladinha com beterraba e um agrião, ou um sorvete com um pudim e tudo mais. O que é que vai dar essa sensação, né? Ai, pronto. Eu mereço. Eu mereço. Mensagem, gente. Tô estressado, eu mereço. Então, ou seja, quando a gente tá estressado é cortisol o quê? Inibidor de córtex pré-frontal, a pessoa toma as piores decisões com cortisol em alta. Vai levar. O bom é de quando a gente já sabe disso, que esse é um mecanismo, que isso já está preparado, elaborado, programado, é uma programação ali para você. E já sabendo disso, a gente desmonta, né? Diz, olha, não vou cair nessa, não. Eu já sei que vai detonar, estou um dia estressado, vai chegar no final do dia, vai dar aquela vontade de comer uma besteira, a gente vai falar assim, não, preciso comer uma porcaria, gente. Estou morta aqui, preciso comer uma besteira, pelo amor de Deus, me salve. E vai mesmo já nessa intenção, mas se a gente já sabe que isso é um mecanismo, a gente já se prepara e fala, vou deixar aqui meu... O conhecimento é libertador. O conhecimento sanduichinho natural. Sanduichinho natural. O conhecimento é libertador. Tem isso aí que você comentou, Patrícia, tem algo na psicologia, na neuropsicologia, que a gente chama de preferência temporal. O que é preferência temporal? Uma pessoa, né, ela é razoavelmente bem-sucedida em diversos setores da vida. Se ela responder a uma única pergunta, eu consigo adiar gratificações imediatas para um ganho futuro, ou a gratificação imediata é o que dita a regra do meu comportamento? E aí, ao longo das décadas, fartamente aí documentado, grupos humanos, dos mais diversos grupos que não conseguiram ter a habilidade de adiar a gratificação imediata, sucumbiram. A gente tem isso, está falando de várias pesquisas nesse sentido, a gente tem uma clássica, né, com crianças, exatamente isso. Olha, eu vou ali, tem esse doce aqui, né, isso, do marshmallow. Tem esse marshmallow, você não coma, quando eu voltar você vai ganhar 3, sei lá, como é a regra. E aquelas crianças que ficaram ali esperando, não comeram, ao longo da história, se mostraram pessoas bem-sucedidas nas suas histórias. Aqueles mais pessoas que comeram marshmallow e não tiveram a compensação logo agora, vou garantir agora...
Porque eu não sei o que é que vem depois. O que é que essa experiência nos demonstra? Que aquele comportamento que a gente vê naquele momento, ele é um comportamento manifesto que tinha por estrutura uma base genética. Geneticamente, aqueles cérebros sabiam lidar com a tolerância da frustração imediata para um ganho futuro. Então, eu me privo de comer o doce agora, um doce agora, e daqui a uma hora eu vou ter 2. Então, ou seja, onde é que estava o crivo ali? Ou seja, alguns eram susceptíveis ao ganho imediato, a fissura, não, eu quero agora, é o imediatismo, e outros entendiam, não que eles não queriam, eles queriam, mas sabiam Segurava suportar, suportar, por assim, faz sentido eu adiar a gratificação imediata para um ganho maior a longo prazo, chama-se preferência temporal. Isso pode ser levado para o empreendedor, isso pode ser levado para o empresário, para o dono de casa, para todas as áreas da sociedade. Nossa. Os grupos que sobreviveram na espécie humana tinham essa única habilidade, não só, mas também essa habilidade que era adiar a gratificação imediata. Agora, antes é tudo que a pessoa quer, gente. Eu quero ter isso, né? Você falou da temporal, como é o nome? Preferência temporal. Preferência temporal, tá? Então, como é que eu controlo isso, gente? Porque se eu sei que eu tenho um mecanismo meu interno que eu posso fazer essa preferência temporal, dizer, calma, não vou comer esse bolo agora, não vou quebrar minha dieta, ou não vou comer isso tudo antes de dormir, vou segurar, porque depois, amanhã, manter o meu peso. No final de semana vai chegar e eu vou poder, né, liberar um pouco mais. Esse controle do tempo tá na nossa mão também, né? Aquela Porque ideia, a gente né? segura um pouco essa ansiedade, gente. Sim. Quando a gente olha a nossa vida, a gente olha o nosso passado, a gente lembra, né, do nosso passado? Então, o nosso passado está na nossa mente. Só que o nosso futuro, ele está, de fato, nas nossas mãos, com o que a gente vai fazer. Tá. Então, quando a gente vai entender, aí porque a neuropsicologia do sono e porque o tratamento cognitivo comportamental, porque se eu não tiver um cognitivo alterado, ou seja, corrigido, entre aspas, eu não tenho um comportamento. Todo comportamento advém de uma estrutura cognitiva que mantém. Se aqui nós estamos falando, e falar é um comportamento verbal, é porque a gente tem estruturas cognitivas que suportam esse comportamento. Né, tanto que tem, né, o problema de saúde que complementa a fala. Se nós estamos podendo tocar um instrumento, é um ato, né, um comportamento musical, porque a gente tem estruturas cognitivas que suportam. Se não tiver uma modificação cognitiva, não tem modificação comportamental. Gente, então mudança cognitiva, mudança de mente, mentalidade, não é fácil, não é, mas a gente pode tomar a decisão. E aí, primeiro, essa mudança cognitiva, do que eu entendo do que é bom para a minha saúde, eu tomo a decisão e vai. E tem métodos de pessoas que podem te ajudar nesse sentido. A Eliette pergunta, um beijo para você, Eliette, por favor, os hormônios e a tireoide influenciam na qualidade do sono? E a Jace, bom dia, paz e bem, realmente, quem tem insônia gosta muito de comida lixo. Como o convidado falou, quem tem insônia gosta de comer porcaria, é? Junk food. Mesmo. Aí você falou, mudar é difícil, né? Aí eu tenho a minha outra frase bombástica. Vamos lá. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Pronto. Você prefere o quê? Eu prefiro o difícil, né? Vamos lá pro difícil, né, gente? Você tá entendendo? Tem que fazer. Não mudar é fatal. É decisão de mudar vida. É difícil, não mudar é fatal. Ou E seja, aí? a gente precisa acrescentar vida nos nossos anos, né? Aquela ideia de trazer plenitude. Quando a gente vai falar de T3 e T4, tireoide... Ela está falando aqui da tireoide, né? E também os hormônios e a tireoide. Isso, tem vínculo total. Porque é justamente a regulação endócrina no nível N3 que vai trazer esse assentamento. Quando a gente vai pensar o hipertireoidismo, né? Geralmente aquela movimentação, aquela desregulagem. E o hipotireoidismo, a pessoa tende a ficar um pouco mais morosa. Isso tem um impacto direto no funcionamento metabólico. O que a gente vai entender? Aquela outra clássica frase minha, alguma coisa está fora da ordem. Diversas coisas estão fora da ordem. Então, os hormônios da tireoide T3 e T4 têm ligação direta com justamente o momento do repouso. Lembrando que dormir não é dormir, dormir é reconstruir tudo do nosso organismo que foi desgastado ao longo do dia. Por isso que eu preciso parar para poder, né, reformá-lo. E quando a gente não dorme bem, a gente não está reformando. Então, aquela tireoide está o tempo todo sendo sobrecarregada. E tanto algo físico, né, quanto biológico, que trabalha sobrecarregado, ela diminui a vida útil. É assim, quando a gente não desliga para descansar as coisas, desliga esse aparelho, se ficar ligado ali, você vai diminuir a vida útil. Então, assim, dormir é esse reparo constante. E quando a gente não dorme, o que a gente vai entender? Fazer igual professor de matemática. Não dormir igual sobrecarga no dia seguinte. E essas sobrecargas somadas ao longo dos anos, a conta vem numa série de adoecimentos que vem no início da velhice, né? Da melhor idade que diz para alguns, né? Para outros não é a melhor idade, depende de como está a saúde.
Pode ser a pior idade, não pode ser não? Então é pode, o pânico. Pois é. Então comece agora. Para a gente regular isso, a balança não mente, é o nosso tema de hoje. É obesidade, né? Ganho de peso, ou essa dificuldade, aquele efeito sanfona, né? Sanfona, exatamente. Engorda, emagrece, faz um esforço, perdi peso, mas daqui a pouco ganhei tudo de novo, voltou tudo de novo, não aguento desiste. mais esse ciclo, quero romper isso, e como eu coloco o sono também agora como um dos elementos. Atividade física, sim. Nutrição também, sim. É importante controlar o que você come, fazer atividade física para queimar. E agora você aprende, né, que o sono também pode ser um elemento importante dentro desse processo. É fundamental. O que é que eu sempre costumo dizer, Patrícia? Ou seja, primeiro passo, assim, passos para grande mudança. A gente quer grandes mudanças. Para grandes mudanças é necessário também transformações do pensamento. Né? Se a gente não tem consciência, um pré-requisito, né? Consciência e aceitação. Se a gente tem consciência da condição que nós nos encontramos e aceitamos o caminho, já são pré-requisitos aí para sermos bem-sucedidos. Toda modificação, toda mudança passa por esse pré-requisito. Consciência e aceitação. Eu tenho consciência da minha condição no mundo, seja no empreendedor, seja em qualquer área da sociedade. Consciência e aceitação. Se eu estou ainda na fase da negação, eu não estou na consciência. Se eu não tenho consciência, eu não vou ter aceitação de nenhuma intervenção. Então, aquela ideia, a realidade sempre se impõe, a balança nunca mente. Beleza. Pois é, a realidade se impõe, gente. Se aquela realidade está ali na sua vida, é necessário estar nas nossas mãos o poder também de mudar. Nem sempre é fácil, né? Sozinho, às vezes precisa ter um acompanhamento, né, de um profissional. O Andes daqui trabalha com isso, tem todo um protocolo, né, Andes, para fazer esse diagnóstico. E o tratamento, cada caso é um caso. Exatamente. E precisa saber o que é o de cada um, porque é algo personalizado, né? Exatamente. O sono é algo muito complexo, tem muitas vertentes para ver. E tão negligenciado, tão mesmo. desrespeitado, às vezes, assim, muitas vezes pelos próprios profissionais de saúde. Entendeu? Assim, eu vejo cada situação que acontece. Então, quem bem soubesse, assim, só quem passa a noite em claro sabe a preciosidade. Eu lembro, comentando agora com você aqui, Patrícia, me deu um insight quando eu ainda era estudante. Assim, estudante a gente é a vida toda, né? Mas quando eu era estudante de graduação, que eu brinco chamando que era faixa branca, quando eu era faixa branca, eu lembro que eu fazia a faculdade, né? Na minha faculdade tinha uma ladeirinha para subia, né? E eu subia, tá com meus livros, aquela coisa toda, e vinha uma colega minha de fazer psicologia também, estudar psicologia, e ela dava um passo e parava, dava um passo, ela levava assim uns 40 minutos para um trajeto que a gente fazia 10. Aí eu parava com ela, a gente vinha, qual era a questão dela? Ela tinha problema renal e problema pulmonar. Então aquilo, fazer aquela faculdade para ela era muito sofrido. Imagina. Aí a gente parava, eu era na época de DCE, essas coisas, parava um carro que estava vindo assim para dar uma carona, dizia, leva essa colega aqui, isso era só uma subidinha, rápido, 5 minutos. E aí o carro levava, vamos parar um carro aqui. Aí ela me disse uma frase que ficou na minha mente até hoje, que eu me recordei quando você falou agora. Ela dizia assim, poxa, eu vejo esses meninos tudo jovem fumando aí, se eles soubessem a preciosidade que tem um pulmão bom, ou seja, porque ela tinha insuficiência respiratória, né? Sim. Então, assim, a gente está respirando, que bem se a gente poder respirar e estar bem, né? Uma outra colega, questão de água, não podia ter ingestão de álcool, questão renal. Então, poxa, temos nossos organismos perfeitos, né? Então, quando a gente entender que, como é que eu mantenho essa saúde, vamos privilegiar o sono, ou seja, devolver ele o status que ele perdeu ao longo da modernidade, né? Digamos, da industrialização da cidade, de uma forma total da sociedade, porque é nele que está nossa plenitude, nossos pulmões, rins, corações, e vejo, assim, para mim é um absurdo quando eu vejo profissionais de saúde até desrespeitando o sono, fazendo essas indicações, desinformando. Então, o recado está dado, entendeu? Assim, a balança nunca mente, a gente não pode ter plenitude de saúde, sem aquele evento, aquele fenômeno que o próprio, né, Criador nos concedeu, que é dormir. Inclusive é bíblico, se fala sobre o sono, né, uma noite dormida e tal. A gente vai entender, tudo para eu fazer bem, ou seja, para eu ter uma alta performance, eu preciso de fato reparar. Esse, quem sabe, seja um próximo tema, numa outra oportunidade, pode estar aqui, essa relação aqui espiritual, inclusive, do sono, tantas coisas, tantas revelações que veio através dos sonhos, está na Bíblia, né? E durante o sono, tantas coisas foram reveladas. Podemos falar de que os sonhos podem trazer para a gente. Obrigada, Ana, mais uma vez, tá? Por esse encontro, por essa aula, por essas informações, e, acima de tudo, aqui a Cardeal FM presta isso, né, gente? Trazer informações que transformam, porque a gente quer que você tenha mais consciência sobre a sua autorresponsabilidade com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar, fazendo sempre boas escolhas. No Instagram, andersonpereira.neuro. Um abraço aí pro Edson, que me trouxe até aqui. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada, Marquinhos. Até uma próxima. Esse foi mais um programa em sintonia, especializado em saúde e bem-estar.
Em sintonia. Cardeal FM, conectada em você.